Olá, tudo bem? Eu estou aqui com o livro A Gênese. Vocês conhecem? Pois é, um livro de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Esse livro é muito importante, apesar de não ser tão popular quanto o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas é um livro muito importante. Se nós abrirmos o livro, nós vamos nos depararmos com um índice sensacional, aonde ele, falando da Gênese, ele vai falar da existência de Deus, vai falar dos mundos. E para se ter uma ideia, a parte de cronografia, a parte de astronomia, ela foi desenvolvida por Galileu Galilei, o espírito que ditou as instruções contidas a respeito da astronomia a Camille Flammarion. Pois é, então, muitíssimo importante o estudo dessa parte do livro, que é a parte inicial, né? Onde nós vamos ter orientações a respeito sobre uma variedade de coisas sumamente importantes para todos nós espíritas. Entre os temas, Galileu Galilei vai falar de matéria, da criação primária, criação universal, cometas, satélites, Via Láctea, de uma variedade de assuntos muitíssimo importantes para todos nós que estudamos a doutrina espírita. E a gente vai verificar que de tudo vai ser falado sobre o esboço geológico da Terra, né? Sobre a formação da Terra, sobre revoluções que aconteceram no globo, sobre a gênese orgânica, sobre a gênese espiritual, né? E uma variedade de coisas. E nós vamos ter uma parte que tem o título de Os Milagres, aonde Kardec coloca a posição espírita diante desta questão. Então, é sumamente importante a gente ter um cuidado de ler esse livro, não ler de forma afoita, como se lê um romance, mas de forma pausada, porque os assuntos contidos aqui exigem de nós uma atenção maior, uma concentração e um estudo que merece ser feito de forma cuidadosa. Então, é importante também observar uma coisa, que nesse livro, Kardec mostra-se para todos nós espíritas, de uma forma muito autêntica. Porque no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os Espíritos respondem, e ele comenta alguma coisa. No livro dos Médiuns também, a gente vê também muito de Kardec. E no Evangelho segundo o Espiritismo também. Mas nesse livro aqui, a gente vai ter algumas opiniões de Kardec que são muito importantes para nós espíritas, porque são opiniões acertadas, confirmadas pela própria ciência. Entre elas, aquela que Kardec fala da gênese orgânica e da própria gênese espiritual, complementando, e ele fala que os primeiros espíritos, ao encarnar na Terra, utilizaram-se de corpos de símios. Isso é muito importante, porque Charles Darwin, né, na evolução das espécies, mostra tudo isso. E os espíritos já falavam de evolução já lá no livro
o Livro dos Espíritos. Então é bom a gente estar atento sobre essas coisas, porque não é a opinião de Kardec, é a opinião dos espíritas, é a opinião que os espíritas devem disseminar, devem orientar a todos aqueles que realmente querem aprender a doutrina espírita. Porque algumas pessoas, às vezes, levam muito a sério a opinião dos espíritos superiores e às vezes esquecem do próprio Kardec. Ora, Kardec também era espírito superior. Não é porque ele estava encarnado que as suas opiniões não são importantes. E, na verdade, as suas opiniões, a grande maioria, pode-se dizer, são todas elas acertadas com comprovação científica. Então, a gente tem que ter todo cuidado. Nesse livro, a gente vai ver uma gama de áreas científicas que são estudadas. Ora, a doutrina espírita é o que? A doutrina é um conjunto de princípios. E esse conjunto de princípios está baseado no aspecto científico, filosófico e consequências religiosas. Ora. Se a doutrina espírita tem um aspecto científico, não estudar o livro A Gênese é uma aberração. Então o livro A Gênese é muitíssimo importante para todo esse estudo, para nós entendermos a doutrina espírita em plenitude. Não entender a doutrina espírita de forma fraccionada. Não, tem que ser de uma forma completa. A doutrina espírita, o espírita, ele tem que entender a doutrina espírita como um todo. Não tem esse negócio de dizer que gosta mais da parte religiosa, da parte científica ou da parte filosófica. Aliás, Kardec, quando fala que a doutrina espírita está baseada na força de sua filosofia, porque na filosofia nós temos esse equilíbrio entre os fatores ciência e religião. Isso, o livro A Gênese faz com muita propriedade. Então, é um livro sumamente importante, onde nós vamos encontrar questões que devem ser discutidas no centro espírita, porque ele fala de questões, muitas delas bastante polêmicas e complexas. É nesse livro que Kardec mostra o que os espíritas devem fazer. Então, aqui a gente tem uma variedade de coisas, né? Onde ele fala mesmo dos milagres de Jesus, como a doutrina espírita interpreta. Aqui, por exemplo, tem algumas opiniões, por exemplo, entre elas, onde Kardec fala do docetismo. E por que ele fala do docetismo? Tudo por causa de Jean-Baptiste Rostang, que vem com aquela teoria do corpo fluídico de Jesus, história do corpo aparente. Então, a doutrina espírita é bastante precisa, não dá margem para dúvida. Vai direto ao ponto e toma uma posição de forma segura, baseada na história e na própria ciência. Então, a gente verifica que Kardec aqui, brilhantemente, mostra aos espíritas o cuidado que se tem que ter para não se cair nas falácias de espíritos que, infelizmente, se colocam como superiores e usam de nomes ilustres para, muitas vezes, arrebanhar os incautos, os desprevenidos, os não preparados, que dizem serem espíritas, mas não estudam a doutrina espírita como deveriam estudar. Então, o livro é sumamente importante. Fala de predições, né? E aqui a gente vai ver
toda a opinião espírita de uma forma bastante precisa, sem margem para dúvida, para erro, para confusões. O livro A Gênese, ele é um livro tão importante, porque quando a gente fala do Pentateuco, esse livro aqui é basicamente o livro que fecha esse conjunto de obras básicas, essenciais para o estudo doutrinário. Então a gente vai nos depararmos aqui, para nós termos uma ideia como é importante esse livro, nós, lá no finalzinho, a gente encontra no capítulo 18, né, o tema são chegados os tempos, né? E Kardec começa a falar de sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Enquanto muitos falam em apocalipse, e isso e aquilo, aquela confusão enorme, a doutrina espírita mostra esses sinais dos tempos acontecendo de forma bem interessante e palpável. Nós podemos observar as transformações, as mudanças que estão acontecendo no mundo atual de forma bastante precisa, porque Kardec dá todas essas instruções, ele nos mostra que esses tempos chegaram e por que chegaram, né? A gente vai entender aqui alguns aspectos bastante interessantes, que é, por exemplo, quando ele fala das novas gerações, né? Essa geração nova, que é um dos subtítulos do capítulo 18, a gente vai observar que estamos vivendo isso. As nossas crianças, essas que nasceram na era digital, são crianças muitíssimo inteligentes, são crianças abertas ao conhecimento, são crianças bem diferentes daquelas das gerações anteriores. Então, o livro A Gênese, ele deve ser estudado com calma, sem pressa, e sempre de uma forma cautelosa. A gente vai estudando, a gente vai observando a própria informação científica, comprovando as informações do livro, porque Kardec diz que a doutrina espírita, ela está calcada na fé raciocinada. Então, a razão é essencial. A doutrina espírita não diz para nós espíritas: acredite, porque os espíritos estão falando. Pelo contrário, os espíritos dizem: você estude, leia e pense a respeito. Se estiver correto, aceite. Se não tiver, não aceite. Mas o que dizer de uma doutrina que arrebanhou para, como adeptos, pessoas como Gabriel Delano, Leon Denis, Camille Flammarion, César Lombroso, tantos. Se eu fosse citar a lista enorme, muitos espíritas ilustres, até William Crookes, um cientista genial, ele nos diz que os fatos espíritas são reais, são verdadeiros. Então, livros como esse, A Gênese, a gente tem que dar muita importância, valorizar, estudar, divulgar na casa espírita, porque a casa espírita é uma escola, e a escola espírita deve passar a doutrina espírita de uma forma como foi colocada por Allan Kardec, porque ele é o primeiro espírita, ele é um espírita altamente capacitado, um espírito superior que foi muito
bem-sucedido em sua missão. Kardec sabia o que falava e estava muito bem acompanhado. Basta que nós espíritas sigamos o seu exemplo para que também possamos dar continuidade a essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo. Então, 150 anos de livro A Gênese é um motivo para nós pegarmos o livro e, se não tivermos lido, vale a pena ler. E se já tiver sido lido, leia de novo, porque vale a pena. A doutrina espírita, ela exige de nós um esforço que é essa atualização, né? E cada dia a ciência vem mostrar que os fenômenos espíritas, eles são valorosos, eles são importantes. São tão importantes que já existem hospitais nos Estados Unidos, até mesmo na Rússia, onde as cirurgias espirituais são feitas com todo o aparato acadêmico de universidades famosíssimas. Então, é bom a gente parar para pensar, né? E dar continuidade a todo esse processo. Fazer que a doutrina espírita possa, para nós, ser essa bússola que direciona os nossos caminhos. Mas uma coisa não deve ser esquecida. Kardec, em suas observações muito importantes, o livro A Gênese é essencial para todos nós. Muitíssimo obrigado a todos vocês.